Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida e hoje é um dia especial. Eu sempre falo isso no começo de todos os programas e eu nunca minto, porque de fato são programas especiais. Primeiro porque você que está em casa está nos assistindo e agora são 3 horas da tarde, portanto você está flertando com desemprego para assistir o programa, tudo porque você sabe que vai ganhar prêmios fantásticos ou poderá ganhar prêmios fantásticos que serão sorteados ao longo do programa. Mas mais do que isso, eu sei que o que te move é o conteúdo, é o saber. E por isso nós trouxemos aqui uma pessoa que tem o saber. Ele é recoberto pelo manto do saber técnico e teórico. Estamos aqui com Sérgio Gimenez. Bem, José? Melhor agora, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Sérgio Gimenez, para você que é de casa, já sabe, ele é piloto da Stock Car e da BMW no FIA GT. E hoje, vou até mostrar para vocês, vamos sortear para quem fizer as perguntas, entre vocês que fizerem perguntas, esse lindo kit autografado com boné bordado, olha que coisa sofisticada, autografado dele, com esses 2 pôsteres da equipe BMW Sports Trophy, a equipe internacional da BMW que corre no FIA GT, entre aqueles que fizerem pergunta. A pergunta sorteada será randômica, isto é, vamos fazer um velho e bom unité salamé minguê para escolher quem será o vencedor. A condição é, claro, que seja entre aqueles que fizeram perguntas. E para isso, use o Twitter, o @InácioF1, repetindo, @InácioF1. E vamos começar a entrevista. Muito bem, temos informações de que quando você era criança, você maltratava cachorros, não tem esse cara, né? Tô brincando. Eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço aos pilotos que estão aqui, porque quem está em casa nem sempre é um grande estudioso da carreira de cada um. Como começou o seu interesse pelo automobilismo? Bom, começou como todo piloto, maioria, vamos dizer assim, no kart, né? Eu fui assistir a inauguração do kartódromo em Itu, em 1994. Da Skin Cariola. Exatamente. E lá, junto com meu pai, a gente conhecia um pai de piloto, conhecemos uma equipe e foi onde tudo começou, né? Compramos um kart e 2 semanas depois eu já estava na pista andando, treinando, e de lá vim parar até aqui hoje na Stock Car e no FIA GT. Então foi um começo logo após da morte do Ayrton. Sei. A gente sempre assistia as corridas, enfim, assistia com meu pai e sempre houve um interesse, a gente sempre gostaram de automobilismo, minha família, e assim começou tudo. Maravilha. E você começou então com esse interesse, digamos assim, primeiro distante, e quando você falou, eu quero correr de kart, foi você lá em Itu, mas você sentou no kart pela primeira vez, qual foi a sensação? Tipo, é isso mesmo? Tipo, ai Jesus, isso não é para mim? E logo depois, claro, você descobriu que é. Né? Não, sempre gostei de velocidade, desde pequeno tinha, enfim, buguinhos e motinhas e essas coisas todas, e realmente o kart foi só um complemento de tudo isso que podia jogar toda a minha energia que direcionava para essas brincadeiras, para o automobilismo já desde o começo. Apesar de ser criança, acaba virando um negócio sério para a molecada. Eu sempre fui muito dedicado desde pequeno, então deu bastante certo. E desde o começo foi o que eu queria. A minha família gostava muito, meu pai também, então sempre tive um apoio muito grande, meu pai, da minha mãe, meus avós, da minha tia, enfim, todo mundo realmente sempre apoiou muito, sempre gostaram e foi também um dos motivos que eu dei continuidade. Muito bem, aí você foi para o kart, começo natural de todos que buscam o automobilismo, e lá você se deu mais ou menos bem, né? Você ganhou basicamente quase tudo que você se meteu, foi campeão de todas as categorias, tudo, impressionante. Aqui você justifica, além do seu talento, é óbvio, né? Essa sequência de sucesso extraordinária no meio do kart.
qual foi o truque, qual foi o macete que só você viu, que você ganhou em cima de todo mundo? Eu tive uma carreira bastante vitoriosa no kart, ainda, modéstia à parte, ainda tenho hoje, toda vez que eu volto para a pista, mesmo não estando dedicado a isso, sou competitivo, ou seja, estou brigando pela vitória. Eu acho que porque eu tive todas as oportunidades e necessidades atendidas para aquele esporte no momento, né? O que me faltou durante toda a minha carreira, que foi um apoio financeiro ou o apoio conseguir treinar, conseguir permanecer numa categoria por mais de um ano, ter um suporte financeiro para isso, eu tive no kart muito bem pela minha família. E também depois, devido ao sucesso que eu tive, apoio das fábricas de motores, chassis, pneus. Então eu tive sempre todo o apoio e suporte, mais, claro, a dedicação, o empenho e o querer de fazer. Acho que por isso que eu tive muito sucesso no kart. Então hoje eu consigo enxergar bastante isso. Eu vou completar esse ano 20 anos de carreira. Caramba! E eu agora, nesse 20º ano, que eu estou tendo uma segunda temporada, depois de tantos anos, numa mesma categoria, numa mesma equipe, com o mesmo pessoal, né? Seja ela na Stock Car, seja ela no BMW Team Brasil. Então a continuidade de um trabalho no automobilismo, acho que em qualquer projeto que você faz na vida, mas no automobilismo especificamente hoje em dia, que se tem muito pouco treino, é uma coisa essencial e é o que eu estou tendo e acho que estamos tendo um sucesso, acho que um reconhecimento muito bom aí nesse segundo ano de continuidade de trabalho. Então eu tive muito isso no kart, felizmente, com o apoio da minha família e por isso que eu tive acho que esse sucesso todo. E o talento, né, gente? Vamos falar a verdade. Tem um monte de gente aí que tem, quer dizer, não tem um monte de gente, mas tem vários pilotos, tem alguns pilotos que têm apoio financeiro da família e que não necessariamente viram. Você virou. E continua sendo um dos pilotos de maior sucesso, porque vamos lembrar, para quem não está inteirado, ele foi campeão de quase todas as categorias, se não todas as categorias de kart que você passou. Depois disso você foi campeão da Fórmula Renault aqui no Brasil, depois disso você foi com sucesso para a Fórmula 3 espanhola, não é isso? Sim, exatamente. Aí depois você foi para um GP, GP2, e em todos eles você se deu muito bem, só que aí quando entrou nas categorias mais elevadas, pesou esse fator de não conseguir repetir uma temporada. Então você teve sempre a primeira temporada de conhecer e aquela que seria de estabelecer, faltava o dinheiro. Na verdade, nem a categoria, nem a temporada de conhecer eu tive. Esse também é um problema, né? Porque se você dá uma continuidade em um ano, isso facilita muito. Tive isso na Fórmula Renault Brasil, onde tivemos sucesso, fui campeão, primeiro campeão da Fórmula Renault Brasil, com a equipe Bassani Racing. Depois eu tive um ano na Inglaterra de Fórmula Renault, foi um ano muito difícil profissionalmente falando. E depois na Fórmula 3 espanhola também tive um ano muito bom, onde eu consegui fazer toda a temporada. E cheguei até a última etapa disputando o título. Mas não tive um segundo ano que seria para concretizar exatamente esse trabalho. E logo após isso eu tive uma série de temporadas difíceis nesse sentido, ou seja, não dando continuidade no trabalho, seja ela por 2, 3, 4 corridas. Mas toda vez que eu conseguia estar presente, eu tentava, obviamente, estar o mais empenhado possível e o mais bem preparado possível para aproveitar essa oportunidade que eu estava tendo para poder mostrar do que eu era capaz, né? Então, foi muito difícil, né? Hoje é fácil olhar e tá indo bem na Stock, no BMW Team Brasil, na Europa, mas foi um suador danado para chegar até onde a gente está hoje. Tem um amigo meu, ele é casado, na verdade, com uma amiga minha, o Dalton Vig, aquele ator da Globo. E aí ele fez uma novela da Globo, eu não lembro qual foi, aquele estourou, que ele era o Ferraço, uma coisa assim. E aí vieram entrevistar para ele, como é que você explica agora, de repente, fazer sucesso? Ele falou, de repente, eu estou há 20 anos trabalhando, dando aula de inglês, não sei o que, para fazer sucesso. De repente, é o peru que é de repente. Exatamente, é a mesma coisa no piloto, né? Eu sempre trabalhei no kart para algumas fábricas, desenvolvendo o kart para não ficar fora do automobilismo quando não tinha um apoio financeiro para poder continuar. Então o kart sempre me acolheu muito bem, eu tive esse apoio de todos e eu trabalhei muito como coach no kart. Era um trabalho que não era muito bem explorado e, modéstia à parte, eu comecei a fazer um bom trabalho e isso explodiu no meio hoje e isso é muito bem visto.
tem diversos pilotos, alguns tem pilotos... até livro, né? A Suzane Carvalho tem Exato, livro. Alguns pilotos até que eu dei coach para eles, hoje estão crescidos aí, crescidos digo com 18 anos, 19 anos, e estão fazendo coach para molecadinha, então muito bacana, eu acho que fico contente de ver isso. Então teve todo um trabalho aí por trás. Falando daquela questão de coach de piloto, quando você vai dar um curso de coach, vai acompanhar, né, dar uma orientação técnica para um piloto de início de carreira, você consegue identificar, tipo, esse aqui não vai para frente? Ou isso é difícil de... Não, dá para ter uma ideia. Esse não é do negócio. Dá para ter uma ideia se o piloto tem um talento natural, né, que a gente fala, ou seja, aquele cara que é ruim mesmo, você fala, puta... Que tem uma noção muito boa do que está acontecendo, né, apesar de ser novo, o que ele deve fazer, ou ele faz por puro instinto, isso é o talento natural. Mas, como na minha visão, como qualquer esporte, alguns não são tão talentosos naturalmente, mas a dedicação e o treino fazem com que ele fique bom. Né? Então, agora, se você consegue juntar as duas coisas, obviamente se torna excepcional. Mas sim, dá para perceber desde o começo se ele tem aquele talento e, mais do que o talento, também tem que querer aprender, tem que querer saber o que está acontecendo, o que está fazendo para poder conseguir trilhar alguma carreira. Existe aquele piloto que de repente tem um talento fantástico, fala isso basta. E aí de repente se acomoda e aí o resultado não vem porque ele acha que não precisa, porque afinal eu sei como é que faz, só que é mais na cabeça. Né? Exatamente. E você faz esse, digamos assim, esse acompanhamento também mental do piloto? Eu tento orientar, né? A gente orientar, enfim, eu sou novo ainda para o meio normal do ser humano, mas no automobilismo já tenho muito tempo de carreira, mas a gente tenta orientar o que já passou, pelas dificuldades que a gente já passou, quais os problemas que nós tivemos, né? Que eu tive, exatamente para poder orientar qual caminho deve seguir, como deve ser feito. Mas às vezes o pessoal escuta, às vezes prefere escutar alguma pessoa que é menos experiente, então enfim, a gente tenta passar um pouco da experiência. Isso está acontecendo muito no coach também com o pessoal mais gentleman driver que a gente chama, né? Esse pessoal corre de categoria turismo. Exato, esse meio cresceu muito na parte, a própria Porsche Cup, que é uma categoria no Brasil a Mercedes agora também tem uma considerada uma categoria de gentleman driver, ou seja, são pilotos, são empresários que andam como hobby. Bons, né? Exato. E agora a Mercedes Cup, que vai começar também, então esse mercado aí de coach cresceu bastante. E a grande dificuldade do piloto, uma coisa que eu conversando, o Bird Clemente teve aqui, o Ingo também, é viver de piloto, da pilotagem. E esse é o grande desafio, porque no Brasil, como a gente tem atualmente muitos pilotos capacitados aqui no Brasil, então quem tem um histórico como o seu de sucesso, sobretudo em nichos específicos, por exemplo, no kart é inconteste, você, não, lá você é um dos grandes nomes do panteão brasileiro de kartismo. Então você realmente tem esse diferencial que ele está sempre lá, né? E aí também vai entrando para o turismo, como você também teve sucesso. Bom, vamos ver algumas imagens suas no kart, que é exatamente a área que você iniciou, assim como todo o resto dos pilotos. Aí está você pequenino, ainda na fase zigótica. Esse aí era a forma da volta do kart ainda. Quantos anos você tinha naquela foto? Naquela ali eu tinha 12 anos. Foi o ano que eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro. Essa foto provavelmente... Você do primeiro campeonato brasileiro, tipo, houveram mais, né? Graças a Deus. Acho que, se eu não me engano, é Interlagos essa foto, pela imagem. E foi onde eu conquistei, não Interlagos, mas foi o ano que eu conquistei meu primeiro título brasileiro, 1996. Era meu segundo ano de kart. Eu nunca ganhei campeonato de kart, curioso, né? Vivendo e aprendendo. Próxima imagem, está um pouco invertido porque eu troquei a ordem, isso daí na Fórmula 3. Fórmula 3 espanhola. Né, onde foi a minha segunda ida para a Europa, né? Na verdade, eu já tinha ido pela Fórmula Renault inglesa. Que vai voltar na imagem seguinte? Não, aquela do Brasil. Aquela é do Brasil mesmo, mas foi a minha reestreia na Europa e também um fato curioso, eu consegui O receptor de ar é menor na espanhola, parece? Exato, era um motor Toyota que a gente usava, era um motor mais forte, a gente usava sim um restritor menor. Aquele que está atrás ali é o Nicolas Prost, filho do Alan Prost, meu companheiro de equipe. Na Oreca, né? Exatamente, na Le Mans Series, né? Na P1. P1 agora? Está na P1, exatamente. Ele estava na P2 ano passado? Eu não me recordo, mas... ele estava na P1, só que é independente a equipe. Exatamente, eles estão ainda na P1 lá. E também um fato curioso, porque eu estava parado de carro no Fórmula, né? Fazia um ano e meio.
surgiu esse teste da Fórmula 3 espanhola e eu consegui entrar devido ao meu currículo. Fui para lá, nunca tinha andado na pista de Jerez de la Frontera e venci o teste em cima dos outros pilotos e ganhei metade do budget da temporada para poder conseguir voltar para a Europa. Isso daí é no Brasil ainda. Exato, 2002, Fórmula Renault. Fórmula Renault aqui no Brasil. Foi também mais uma luta, a gente fechou, eu fui o último carro dos 34 a fechar o contrato. Caramba. E eu corri com a equipe Bassani Racing, que deu um super suporte para mim. Era o primeiro ano da Bassani Racing também no campeonato, e como equipe. E a gente conseguiu vencer esse título muito sofrido na última etapa. Tivemos um super apoio também do gigante, Amandio Ferreira, um grande preparador dos anos 80. O cara que tinha uma equipe, fez o Gil de Ferran na época. E o próprio Gil de Ferran que nos ajudou também nessa temporada como investidor. Que bacana. Aí na 1GP, então houve um pequeno salto. 1GP foi pós-GP2, era a equipe do Emerson Fittipaldi, né? A equipe... foi pós, eu achei que era meio que junto. Era pós-GP2, exatamente logo após, eu fiz GP2 2007, 3 provas, e logo após começou a temporada 2007 e 2008 da 1GP, onde eu fui convidado para correr na equipe do Brasil. E o carro era bom? Muito bacana, o evento era muito legal. Eles faziam muito RP, né? Relacionamento com o público, com patrocinadores. E nós corríamos 2 corridas, se eu não me engano a primeira era de 20 minutos ou 40 minutos, eu não me recordo 100%, e a segunda corrida é uma corrida longa, de 1h20, com 2 paradas de pitstops obrigatórias, então era uma categoria muito bacana, que foi uma pena ter acabado porque era uma chance de você se profissionalizar como piloto de Fórmula, né? Que hoje é muito difícil acontecer. Hoje a gente tem a profissionalização, né? Ou seja, como você falou, viver do automobilismo na Fórmula, você consegue somente na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, né? Então a 1GP era uma categoria que era possível, ela tinha muitos prêmios bastante interessantes, as equipes tinham patrocinadores grandes, mas acabou não tendo mais. Não deu, infelizmente. Aí então volta para a categoria anterior, digamos assim, que era a GP2. Exato, a GP2 foi logo após a Fórmula 3 espanhola, em 2006, a mesma equipe, né, a Racing de Newey. Eles me convidaram para fazer um teste e logo após o campeonato, onde eu fui bem, e a gente também fechou não, eles me convidaram para andar, faltando uma semana para começar no Bahrein. A gente não tinha verba, a gente estava correndo atrás, não tinha, e eles estavam testando outros pilotos, mas o corpo de engenharia da equipe me escolheu e queria que eu fizesse parte do time. Isso foi bastante uma honra para mim, porque tinham engenheiros experientes, ex Fórmula 1, e eles me deram praticamente 3 corridas para nós conseguirmos o patrocínio para dar continuidade, mas infelizmente não conseguimos aí o patrocínio para continuar na categoria. Que miséria. Isso é no kart, isso já na sua fase adulta? Exato, esse foi no vai e volta. Uma tangência boa, tem até faísca saindo ali de baixo. O kart sempre proporciona ótimas fotos, né? E eu gosto muito, sempre que eu posso, eu estou andando. Eu tenho uma empresa também de kart que importa motores, né? O Ital System, o carburador IDEA, motores TM de shifter, enfim. E essa foi uma das voltas, uma das parcerias que eu tive muito longas aí no kart, foi com a Birel. A gente trabalhou juntos aí quase 6 anos e foi numa das voltas aí, algumas corridas que eu fiz, acho que foi 2008 essa foto ou 2009. Bacana. Próxima imagem. Agora já é o meninão aí, nosso carro lá do BMW Team Brasil, BMW Z4, que esse ano a gente está dando a continuidade. Ano passado eu corri com o Ricardo Zonta, esse ano eles mudaram as duplas, eu estou correndo com o Kaká Bueno no carro zero. E a BMW fez alguns upgrades para esse ano na parte de câmbio e também na parte diferencial, já que a gente não tem mais o suporte do controle de estabilidade. Foi proibido. Então, foi proibido, mas até melhorou, falar a verdade, porque ele estava no carro, mas acabava atrapalhando a gente em algum ritmo de corrida, às vezes atrapalhava, entrava numa hora errada. Então o diferencial novo, suprindo essa mudança, até melhorou nosso carro um pouco e teve um começo feliz, fizemos um 3º lugar, o primeiro pódio da equipe, que é totalmente brasileira, né? É bom frisar isso. A gente corre no campeonato mundial de GT, né, de sprint, que é uma corrida de 1 hora, com 2 pilotos, onde você troca de piloto no meio da prova. E é exatamente no meio da prova? Tem uma janela de pit stop, que se não me engano é do minuto 25 até o minuto 35,
e você tem essa janela que você pode parar, obrigatório trocar 4 pneus e trocar os pilotos, né? Só que os pilotos na troca eles não podem ser ajudados por ninguém. Nós mesmos que nos trocamos. Então a gente tem muito treinamento na hora de sair e entrar do carro. E como é que faz? Você e o Kaká são de estaturas levemente diferentes. Ele é mais alto que eu, mas a gente, para facilitar o trabalho nosso na hora das trocas e também para não usar trilho, né, no banco, para não ter perigo também, que é uma coisa que não é muito boa, ele guia um pouquinho apertado e eu guio um pouquinho afastado e vamos que vamos. O importante é fazer um bom trabalho e foi o que nós fizemos nessa primeira etapa, fazendo um 3º lugar, primeiro pódio do Brasil, da equipe totalmente brasileira, e fizemos um 5º lugar na segunda corrida, saindo de lá em 4º no campeonato. Entendi. E a última foto é a foto da Stock. Stock Car, também estou dando uma continuidade, né, um 2º ano na equipe Vox Racing. Esse ano a gente está com um layout aí homenageando a Copa do Mundo no Brasil, verde e amarelo, da empresa de convocação oficial. Parabéns para eles, né? Eu detesto futebol, por mim explodia todo mundo. Mas eu não posso falar essas coisas no ar, ainda bem que eu não falei. Mas estamos dando continuidade, 2º ano na Stock, a gente chegou a ser líder do campeonato na 2ª etapa, agora estou em 3º no campeonato e uma equipe também nova, foi comprada pela empresa no ano passado e também para mim foi o primeiro ano, o ano passado. E esse ano a gente dando continuidade com o mesmo corpo técnico, mesmos mecânicos. A gente está fazendo um ótimo trabalho. Maravilha. Voltamos para o Estúdio Dourado, olha aqui. E esse é o kit que estará sendo sorteado entre aqueles que fizerem perguntas. É o kit da BMW Sport Trophy Team Brasil, autografados por você. Olha só que coincidência, você está aqui e está autografado por você. Com todos. Aliás, é bom a gente dar o nome aos bois. Quem patrocina você neste campeonato? Quais os patrocinadores aqui? Vamos lá. O nosso patrocinador da equipe principal é o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil. Que é o banco que está nos apoiando esse ano aí com essa empreitada brasileira, que acho que está sendo muito bem-vindo, porque é uma equipe, né, frisando novamente, é uma equipe totalmente brasileira. Os mecânicos são brasileiros, viajam para as provas e quando são provas perto eles ficam lá. Nossa sede fica em Portugal. E toda a engenharia também é brasileira, o chefe da equipe, o dono da equipe, então é um projeto muito ambicioso aí que o Antônio Herman peitou e muito bacana, então acho que esse é o grande desafio, né? A gente ir com totalmente Brasil para lá, não é fácil, a gente apanhou muito o ano passado em termos de regra, diferenças de cultura também, né? Para os próprios mecânicos e engenheiros. Mas esse ano, a gente comparando até, foi na mesma pista a abertura do campeonato de 2013 e 2014. E a diferença da nossa postura como equipe foi impressionante e a gente foi até elogiado por todos. E hoje a gente pode até dizer que a gente é uma das equipes grandes de lá, por tanto respeito que o pessoal está tendo. Então acho que é muito legal, muito dá orgulho de participar de um projeto desse. Aliás, esse projeto me desperta uma curiosidade. A equipe inteira, literalmente, é brasileira. Engenheiros, mecânicos, todo mundo brasileiro. Exato. Como é que faz? Eles moram lá, eles se deslocam quando vai e tem uma sede onde fica tudo guardado, armazenado? A nossa sede, ano passado, era em Barcelona, na Espanha. Esse ano mudaram para Portugal, ali perto de Estoril. Sei. E eles viajam para lá e ficam realmente 60, 70 dias direto. Quando tem alguns intervalos, eles voltam para o Brasil para ver a família, enfim, todos têm uma família aqui. Mas agora, por exemplo, após a etapa da França, a gente teve um intervalo de 30 dias mais ou menos e eles ficaram direto para lá, exatamente para a revisão dos carros, organização de tudo, deixar tudo pronto aí para a próxima etapa, que já é semana que vem na Inglaterra. Então, eles ficam nesse vai e vem aí, mas ficam quase, acho que metade. Como a temporada ela é meio curta, né? Ela vai acabar em outubro, se não me engano, outubro, novembro, então tem grandes intervalos que tem o verão europeu também que para, então eles podem vir para casa aqui desfrutar. Maravilha. E hoje também temos a facilidade da internet. Hoje tem Skype, tem WhatsApp, tem Viber, tem tudo quanto é coisa. Você pode fazer videoconferência, teleconferência, você fala, dá para matar um pouco a saudade. Certeza. Antigamente tinha que marcar telefonema, aí no fim do dia eles tinham que, olha, você pediu um telefonema para São Paulo, consegui. Aí era aquela coisa, falava, tinha um delay de não sei quanto tempo, você voltava e
Era uma eu não peguei, graças a Deus, essa época, mas a época do delay eu lembro bem. Parece que estava falando com alguém que estava na Antártica, com chiado. Exatamente. Era uma coisa de louco. Perguntas começam a chegar e vocês que estão em casa, lembrem-se. Se você quer ganhar este kit autografado, veja só que coisa bonita, que coisa legal, olha só. Você tem que mandar perguntas. Esse kit será sorteado apenas para quem mandar perguntas. E como eu mando perguntas, você pode se questionar. No Twitter, mande pelo Twitter, @InácioF1. Ah, mas eu não tenho Twitter. Ah, você não vai concorrer. A vida é assim, a vida é cheia de decepções. Mas, para quem for sorteado, não será de decepção. Vamos lá. César Novak não fez pergunta, ele está apenas celebrando que ele está assistindo o programa. O Adriano, entretanto, fez. Olha que legal. O Adriano pergunta, o que é mais difícil? Perdão, ele está perguntando pergunta de Fórmula 1, daqui a pouco a gente vai. Ele está dizendo que está ligado no programa, está fazendo pergunta de Fórmula 1, mas depois vamos primeiro fazer as perguntas para nosso querido Sérgio Gimenez, por favor. Ele está dizendo que gostou muito da dupla Gimenez e Kaká. Eu imagino que você também. Até porque se você não gostou, você não vai falar isso no ar. Então tá ótimo. Eu falo, se tivesse que falar, eu falava, mas realmente... Já teve algum companheiro de equipe que você falou, putz, que saco, esse não vai dar jeito? Acho que o companheiro de equipe sempre vai ser seu primeiro concorrente. Sim, mas né? o cara é um cara filha da mãe. Sujo, um cara metido, desagradável. Não, realmente, felizmente, nunca tive chega a esse ponto. Nem lá na Europa, nem nada? Não, sempre concorrentes muito fortes, né? Em disputas, mas mau caráter ainda nunca, não. Menos mal. E qual foi até agora, o seu companheiro de equipe mais duro que você já teve? Eu tive um companheiro de equipe, 2 na verdade, né? Muito fortes de Europa, falando, na época do kart, o Robert Kubica, que foi meu companheiro de equipe no kart. Ele sempre foi um piloto muito rápido, muito bom. E tive também na Fórmula Renault o Lewis Hamilton, né, na Fórmula Renault da Inglaterra, piloto inquestionável, não precisa nem falar. Ele tinha todo um apoio da McLaren já desde aquela época e toda a prova iam 2 engenheiros da McLaren acompanhar os treinos, corridas. O carro dele, se não me engano, era das cores da McLaren também? Preto. Exatamente, prata, né? Era prata o carro dele. Isso. Mas super piloto e tinha um super suporte, então realmente foram 2 caras muito bons aí. E acho que os principais, né? Todos os companheiros de equipe são difíceis, né? Eles têm acesso às suas informações, ao seu data, né? Então, mas acho que grandes, muito fortes que eu tive foram esses 2, realmente. São companheiros que, bom, hoje a gente vê, Kubica é uma pena que tenha se acidentado, senão também estaria aí na Fórmula 1. Com certeza. Por boas posições, e o Hamilton está liderando o campeonato nadando de braçada em cima do Rosberg. Exatamente. Que não é bobo, então já vejo os méritos deles. Pergunta do Leandro Lefa. O que é mais difícil de pilotar? Quais as diferenças principais entre kart, fórmula e turismo? Tem algum que você acha mais legal, mais difícil? Tipo, putz. É o carro mais interessante, potente que eu guiei, que eu gostei, foi o GP2, sem dúvida. Um carro de 650 cavalos, pesando 600 quilos, foi sensacional. Infelizmente, eu nunca pilotei um Fórmula 1 ainda. Quem sabe, pelo menos um testezinho, né? Mas foi um carro excepcional, um carro que você chega a 320 no final da reta e freia nos 50 metros e tem uma potência absurda, então realmente foi muito bacana. Carro de turismo, por enquanto que eu guiei, que eu gostei muito, foi na antiga FIA GT, que é o mesmo campeonato que eu estou correndo esse ano. Era uma Lamborghini Murcielago V12, de 680 cavalos quase. Você chegou a correr no Brasil, né? Uma vez? Eu corri de Corvette aqui no Brasil, Tá. né? E depois eu fui convidado pela Lamborghini para correr na Argentina, que teve uma prova, e foi um carro muito bacana de turismo que eu andei. E o kart, eu acho assim, eu considero mais difícil. Acho que você vê que temos bons pilotos aí de tudo, mas o cara que volta para o kart é muito difícil de conseguir já entrar no ritmo que tem que ser, porque é muito rápido e fisicamente falando também ele quebra, né? Ele quebra o cara, então tem que estar muito bem preparado. Então o kart eu acho que é o carrinho mais difícil para dirigir. O Senna tinha uma grande frustração que não ter sido campeão mundial de kart, e o kart ele adorava, né? Tanto que ele falava que o melhor piloto do mundo era o cara que tinha batido ele no kart, o cara que ele
Era um inglês que hoje nem... Fullerton. Isso. Eu conheci ele, uma das provas que eu estava fazendo, eu conheci o Fullerton. Mas, enfim, nada de amizade, sim, mas realmente conheci. Boa. Não, um puta muito metido. Tipo, eu bati o Senna. Não estava escrito, mas era muito, muito arrogante, não sei se é o estilo dele. Naquele momento, naquele fim de semana, naqueles fins de semana que ele estava, pelo menos era assim. Mas o kart realmente é muito bacana, eu gosto bastante. Entendi. Então, a categoria que você tivesse que escolher, se eu tivesse que só correr por prazer, seria o kart? Sim, seria. Hoje em dia seria. Entendi. Pergunta do Vinícius Soares. Você competiu de Fórmula e de turismo. Qual das duas, tirou o kart, hein, te rendeu mais emoções? Eu não tive muitas corridas de turismo, estou aí agora no meu 4º ano do turismo. Estou tendo bastante corridas interessantes. Acho que o turismo proporciona uma disputa mais próxima, né? Ele proporciona, você pode chegar, né, a tocar no seu concorrente numa disputa, né, que ele permite isso, um pouco diferente do carro de Fórmula. Então eu estou me divertindo muito no turismo. Estou começando, sempre acompanhei, sempre gostei, mas está sendo bastante prazeroso estar no turismo. Entendi. E as diferenças de pilotagem principal? A Fórmula tem muito mais downforce, né? Ou seja, a carga aerodinâmica, né? Então você consegue frear muito mais dentro, você consegue acelerar muito mais cedo, contornar muito mais rápido. Então o turismo já é um carro, vamos dizer assim, mais lento, né, para nós pilotos, comparado ao Fórmula. Então você tem que ter um pouco mais de paciência para pilotar. Enfim, é um carro mais pesado. Então a grande diferença é que no turismo você tem que ter mais paciência para pilotar, e no Fórmula realmente você tem que, cada hora que você vai indo, você vai encontrando, dá para ir mais um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho. Realmente é impressionante a aerodinâmica que tem. O Ingo Hoffmann falou que quando ele veio da Fórmula 1, ele veio correr de turismo, ele falou que a principal diferença é que ele tinha que frear muito antes. Não porque ele não conseguisse, ele conseguia frear mais para frente, mas o tempo não vinha. Exatamente. Isso acontece muito com os pilotos de Fórmula, até mesmo comigo aconteceu. A gente chega do carro de Fórmula, senta no turismo e o Fórmula, como eu comentei, você freia nos 50 metros, chegando a 300, 280, né? E o turismo, ele é tão rápido quanto, porque tem um motor forte, mas ele é muito mais pesado, o freio não é tão eficiente, não tem carga aerodinâmica, então você tem que frear mais cedo, porque você consegue ser mais rápido freando mais cedo e administrando a curva nessa freada, meio de curva e saída. Então tem que aprender realmente a controlar a ansiedade, porque é possível você frear lá dentro, só que, como o Ingo comentou, o tempo não vem, não adianta você querer fazer isso. Então você tem que controlar isso, saber dosar para usar. Entendi. Vinícius Soares pergunta, bom, essa foi a pergunta do Vinícius Soares anterior, na verdade. O César Novak pergunta, qual a expectativa para a Stock Car esse ano? Primeiro ano que você consegue repetir uma equipe lá, né? A expectativa é poder chegar até a última etapa disputando o título, acho que é a principal coisa. Stock Car eu considero uma das categorias mais competitivas do mundo, né? Olhando no geral e até do que eu já andei. A gente briga ali 33 carros e às vezes chegam a ficar 30 carros no mesmo segundo. Então é muito difícil, é uma categoria que tem os mesmos carros para todas as equipes, mesmo motor, mesmo tudo. Então chegar até a última etapa disputando um título da Stock Car, eu acho que para um segundo ano de categoria, para um segundo ano de equipe, eu acho que vai ser bastante bom para a gente esse ano. E também é segundo ano de equipe na BMW. Como é que você vê essa estabilidade também lá fora? A nossa ideia, nosso objetivo, sem dúvida, é o mesmo, né? Chegar ao final do ano disputando o título, é poder ser um pouco mais competitivo do que o ano passado. Ano passado a gente realmente... Um ano de aprendizado. Foi um ano de aprendizado, né? A gente apanhou muito, né, em todo sentido, mas a gente não chegava tão competitivo nas provas, sempre estava um pouco atrás. Esse ano a gente já chegou bem numa pista que não favorece muito o nosso carro, que foi na França, em Nogaro, uma pista de baixa velocidade. Então a gente está com uma expectativa boa, a gente vai confirmar essa expectativa agora em Brands Hatch, uma pista de média e alta velocidade, que a gente espera andar bem. E que não coloquem lastro. Não coloquem lastro, não modifiquem o BOP, que é o Balance of Performance, né? Que é a equalização dos carros, né? BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, tudo isso. Então, se a gente conseguir chegar competitivo para brigar exatamente pelo pódio, pelas vitórias, quando for possível.
Muito bem. Existe algum carro padrão? Por exemplo, o carro mais lento é tal, então a gente tem que ter com base nesse carro. Não, o BOP ele é feito assim, eles pegam um piloto, a FIA, Federação Internacional do Automobilismo, pega um piloto, leva ele para uma pista que normalmente acontece em Paul Ricard, na França, que é uma pista teste para muita gente. Na área de escape até dizer chega. Exatamente. E ele anda em todos os carros. Esse piloto anda em todos os carros, ele faz um tempo com todos os carros, com pneu novo. E baseado no que ele andou e no feeling dele, passa informações para a FIA tenta ajustar de uma melhor maneira possível, pegando um carro, dando um exemplo, o nosso carro pesa 1.250 quilos, a Mercedes pesa 1.500 quilos. Só que a Mercedes tem um motor de 6.3 cilindradas, o nosso carro tem um motor de 4.4 cilindradas. Então, a Mercedes tem muito mais torque, a gente não tem torque. Então, equalizar... Um mais rápido em curva, outro em reta. Exato. Então, equalizar tudo isso não é fácil. Não é fácil, é complicado. Né? Tem motores V12, como a Ferrari, tem motores V8, como é o nosso caso, tem motores V10, que é o caso do Audi. Então, eles tentam equalizar da melhor maneira possível e não dá para agradar todo mundo e acaba, às vezes, falhando. A gente é um pouco penalizado no Sprint Series, porque é uma categoria de corrida de 1 hora, tá? Onde troca-se o pneu no meio da prova. Os 4. Exato, os 4 pneus obrigatórios. Então a gente nunca anda com pneu velho, a gente sempre anda com pneu ali de 18 voltas, 17 voltas. E o nosso carro, por ser leve, é um carro que gasta pouco pneu, por não tem um consumo de pneu grande. Então ele é um carro que ele é beneficiado nas corridas de endurance. Endurance você acaba andando 1 hora, 1h30 com o mesmo piloto, com o mesmo conjunto. E aí é onde a BMW se destaca nos campeonatos de endurance. Então existe o Blancpain Endurance, se eu não me engano é o nome, que ela anda bem, anda na frente exatamente por isso. Então, a gente sofre muito com essa equalização da FIA, porque a FIA fala, mas está andando bem no Endurance, mas no nosso campeonato não está, então acaba ficando complicado, mas esse ano a gente parece que está tendo um balance of performance etapa a etapa, ou seja, eles veem que a gente está muito longe do tempo ideal, eles modificam o carro, então eu acho que vai ser melhor para nós. E tem como, de repente, o cara que vai fazer cara, ele vai lá e vai fazer o teste dos 4 carros. Aí na hora, tipo, solta uma coisinha pro carro ficar lento, ele achar que o carro é ruim, alguma coisa assim, não tem como. Não, ele teria, né? Mas como ele é um piloto contratado FIA, né? Ele sabe, então, escuta, não é assim que vocês correm. Exatamente, ele vai sair, ele já vai saber se tem alguma falha ou não, de potência, enfim, de setup. Então é difícil conseguir enganar a FIA. Maravilha. Mais perguntas chegando aqui. Bom, a Marina Gil Bedani diz que está ligada no programa e torcendo por esse piloto tão querido que é você. Então, a Marina Gil mandou Marina é a nossa assessora de imprensa lá da empresa CIMED, do nosso carro da Stock Car lá. Beijo para ela. Aqui mandando um beijo. Quem mais está pergunta? Bom, aqui está outra pergunta. O Adriano pergunta, quando você vai pilotar um Fórmula 1? Você tem essa resposta? Gostaria também de saber quando. É um desejo, é um sonho. Claro que tem que ser também realista. Se tornar um profissional na Fórmula 1 não é impossível, porque nada é impossível nessa vida, né? Mas é muito difícil, sendo bem claro, bem sincero, bem honesto comigo mesmo, mas eu tenho um desejo ainda de um dia, quem sabe, poder fazer um teste, pelo menos sentar e sentir o gostinho, como é que acelera um Fórmula 1. E Fórmula Indy, você chegou a cogitar a Fórmula Indy no seu passado? Não, nunca tentei, nunca migrei para os Estados Unidos, eu sempre fiquei muito na Europa. Hoje me arrependo um pouco, sim, eu poderia ter feito isso, talvez faltou orientação para fazer isso na época, enfim. Mas estou muito contente hoje onde eu estou, na Stock Car, como um profissional. Como a gente falou logo no começo do programa, se tornar um profissional do automobilismo. Viver disso, né? Viver do automobilismo é muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você poder ser pago para pilotar não é uma coisa fácil. Então eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu sou contratado para poder fazer isso. Então acho que já é uma vitória muito grande. É contratado por 2 equipes. Uma delas é um grupo internacional como a BMW, né? Exatamente. Não é para poucos. Outra pergunta para você aqui. O que você acha da forma de pontuação utilizada na Stock com 2 provas? Está achando essas provas rodadas duplas? Está gostando? Pergunta do César Novak. Ficou bastante interessante a corrida, acho que para o público, né? As corridas são ao vivo e para nós lá dentro fica um pouco confuso,
porque tem um pit stop no meio da prova e você pode escolher o abastecimento, se você vai fazer para terminar somente aquela primeira prova bem, fazendo o máximo de pontos, porque ela vale mais pontos, ou se você vai fazer o abastecimento para completar as 2 provas, já que você tem uma parada obrigatória. Então, é um pouco bagunçado, porque o pessoal não sabe o que está acontecendo, o pessoal, eu digo, nós pilotos e até as próprias equipes, porque são 33 carros fazendo pit stop, mas eu acho que ficou bastante interessante o que a gente tem recebido de informações, de feedback do público, de pessoas próximas e até da imprensa, que está sendo muito bom. Então, eu acho que estou contente. O importante é agradar e conseguir atrair cada vez mais o público para poder assistir a categoria. Maravilha. Vejamos se há mais perguntas aqui para você. Não, no momento não há mais perguntas, mas eu tenho uma pergunta. E é uma pergunta que sai um pouco do mundo das pistas que você já está acostumado a falar. O que você faz nos seus momentos de lazer? Anda de kart. Pronto. Ultimamente não tenho tido muito... Nem ver filme, não vai no teatro, sei lá, vai ao cinema? Não, sem dúvida. Felizmente o meu lazer é a minha profissão, né? Enfim, o que eu mais gosto de fazer é estar na pista, é estar em fim de semana de corrida, é acordar às 7 horas da manhã e sair 10 horas da noite da pista e ficar buscando um décimo aqui, um décimo ali, é o que eu mais gosto de fazer. Hoje eu trabalho na empresa do meu pai, ajudo ele e também tenho sociedade com meu irmão no interior, em posto de gasolina. E eu tenho uma loja, uma importadora de produtos de kart que fica em Interlagos. Que bacana. Trago motores, carburadores, enfim, todo o equipamento. Qual é o nome da empresa? Pode falar o nome da empresa. É a JB Kart Parts, a gente traz os motores Ital System. Tem site? JB Tem, www.jbkartparts.com.br. E a gente traz motores, carburadores, né? E então é um mercado que eu gosto muito, que é o kart, e eu estou podendo hoje estar do outro lado, né? Ou seja, sendo um fabricante. Fiz a homologação na CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Tem todo um processo aí que... Chassi? Você está fazendo chassi? Chassis ainda não. Yet. Ainda não. A gente está consolidando toda a operação nossa hoje dos motores e de todo o equipamento que a gente traz. Então, tem que fazer passo a passo com calma, mas enfim, então eu realmente estou numa correria do dia a dia, tem que manter o preparo físico também, então não pode deixar de ir na academia, né, fazer o que tem que ser feito para manter o físico para as corridas. Então, claro, tempo livre fico com a minha namorada e vamos ao cinema, enfim, fica mais tranquilinho em casa, porque eu não paro em casa, então... Então, quando você está em casa, é o lazer. É mais ou menos isso. Entendi. Bom, a gente também está chegando nesse fim de semana a volta da Fórmula 1 para a Europa, né? Temos o Grande Prêmio da Espanha, depois de 3 semanas de intervalo, e dessas 3 semanas de intervalo, as equipes vão preparar uma série de modificações para os seus carros. Vem aí a Sauber com um carro mais leve, mas só ficou pronto um, infelizmente. Pelo visto vai ser o Gutierrez que vai correr. E o Gutierrez já é mais leve que o Sul, em 15 quilos, que faz uma bela diferença. E, além disso, a Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams, Lotus, Force India, Toro Rosso, todas devem vir com novidades. O que você espera desse rearranjo de forças no GP da Espanha? Você tem um hint? Sim, a Fórmula 1 começou, quando começa, né, ela vai para o lado asiático, né, que a gente fala, ou seja, então do jeito que ela começa é difícil as equipes conseguirem evoluir naquelas 4 primeiras etapas, então a gente teve um claro domínio agora da Mercedes, né, que está superior aos outros, assim. Viu o Hamilton, sobretudo, né? Exatamente, muito à frente, né? O Hamilton acho que está numa fase excelente, mas eu acho que o Rosberg acabou falhando na etapa da Malásia, né? Quando teve o pneu mais mole, não conseguiu fazer a ultrapassagem. Fez as 2 vezes ultrapassagens, mas tomou o X do Hamilton de pneu duro, então ali ele acho que perdeu um grande ponto até próprio dentro da equipe. E psicologicamente isso afeta? Muito, na minha visão sim. Eu estava assistindo a corrida e era claro que ele era mais rápido, mas o Hamilton andou super forte com os pneus duros, mas o Rosberg teve 2 ou 3 oportunidades e não aproveitou. Né? Acho que o Hamilton se impôs muito bem, foi super bem, e acho que conquistou mais ainda o espaço dele, ele é um excelente piloto.
Então, acho que a gente teve uma pausa de 2, 3 semanas. 3 semanas e com certeza todo mundo correu atrás do prejuízo, né? E a Mercedes também não deve ter ficado parada, com certeza. Mas eu ainda vejo a Mercedes superior. A gente, por estar no meio e viver isso, analisa com um lado mais crítico e viu que a Mercedes não era um pouco mais rápida, mas sim muito mais rápida. Na Malásia até, quando entrou o safety car, ficaram ali 15 voltas para o final. A Mercedes chegava a colocar 2 segundos por volta, 1 segundo e 8 por volta nos concorrentes. Então, acho difícil alguém conseguir bater eles, mas tenho certeza que as outras equipes vão evoluir. E você acha que vai dar Hamilton esse ano? Se você tivesse que apostar agora, você acha que vai dar Hamilton? Você acha que a Red Bull alcança? Eu acho que a disputa, a gente tem que esperar mais umas 4, 5 etapas para ter uma decisão se vai ficar só entre Mercedes, mas o Hamilton está mais forte no momento, mas o Rosberg também não é um piloto bobo. É um cara que é muito rápido, é muito bom. Tem um pai que viveu o circuito da Fórmula 1 e já foi campeão do mundo. Então a gente sabe que parece que não, mas a política manda muito no esporte. Então a gente pode ter alguma surpresa aí do meio para o final. Entendi. E você acha da situação Ricardo, enfim, Daniel Ricciardo e Vettel tomando tempo do novato na equipe, como é que você enxerga isso? Você acha que vai abalar o psicológico do Vettel ou o Vettel ainda não se abala por isso porque ele acha que é circunstancial? Acho que não deveria, né? Ele é tetracampeão do mundo, não precisa provar mais nada para ninguém. Claro que tinha um carro superior, isso não é mentira, mas não é demérito também, ele aproveitou a vantagem que teve. O Ricardo Weber tinha um carro tão bom quanto exatamente. O Ricardo chegou muito bem, chegou andando na frente do Vettel, classificou acho que mais vezes na frente do Vettel e teve corridas que poderia ter terminado na frente e teve problema no pit stop, a outra foi desclassificado. Mas nas outras passou andou na frente, exatamente. Inclusive. Então eu acho que o Vettel está tendo algum problema de adaptação com o carro ou pneus para esse ano, que mudaram. Tanto é que trocaram o chassi agora para... É isso que eu ia falar. Uma coisa que não, mas talvez o chassi na construção do Vettel não foi tão bem feito. Não teve algum problema, né? O Vettel não é para andar aí tão longe do Ricardo. Eu acho que ele não vai ter vida fácil. O Ricardo é um ótimo piloto, mas não é para ficar uma distância tão grande. Eu acho que ele vai andar muito próximo. Eles vão brigar como estão brigando ali, Hamilton e Rosberg, enfim. Então eu acredito que tem um problema de construção de chassis e até você acabou de confirmar, mudaram o chassi dele. Então eu acho que se não melhorar, já começa a ficar uma dúvida, mas eu acho que vai melhorar sim. E Massa, como é que você vê o Massa esse ano na Williams? A Williams cometendo alguns erros bobos, diga-se de passagem, e outro azar também. Na primeira corrida ele foi acertado pelo Kobayashi. Aí depois, na corrida passada, aquele erro idiota no pit stop, que ele jogou ele de quinto para último, e aí não tinha mais o que fazer. Mas tirando isso, como é que você vê o ano do Massa? Ele foi contratado para ser líder da equipe Williams, né? É um cara que tem uma experiência de 10 anos quase de Fórmula 1, se não me engano. 10, 11 anos, andou de Ferrari 5, 6 anos. E é um ótimo piloto, muito rápido. Tá com uma pedra no sapato, que é o Bottas. O finlandês acelera muito. Não tem tanta experiência também, está no segundo ou terceiro ano de Fórmula 1. Mas é um cara que é muito rápido, tem um patrocinador muito forte que leva para a equipe. Tem um manager muito influente, então acho que vai andar bem. E o Massa... O manager é sócio da exato, equipe, por isso que eu estou falando. Então, como eu falei, política, pesa. Infelizmente, ela participa demais no esporte, aí, no automobilismo principalmente. Então, acho que o Massa tem que se impor, está se impondo. Acho que o que ele fez na Malásia foi certo, de não abrir a porta. Mas não vai ter uma vida fácil. A Williams está cometendo erros bobos, eu acho que está faltando um comando. Quem sabe agora com os Medley lá, deu uma... Pode ser que melhore, mas eu acho que é mais a parte de engenharia. Mas eu acho que falta um comando mais forte ali na Williams. Hoje está... Ross Brown da vida. Está faltando, acho que está a Claire Williams, está comandando, que é a filha do Frank, mas acho que falta ali um pulso mais forte para comandar a equipe. Mais experiência. Né? Eles acertaram na escolha do motor, que a Mercedes está superior a todos. Mas, enfim, espero que eles possam... Eles estão ali hoje como a terceira, quarta força, né? Mas não pode cometer tanto erro Era como para estão ser cometendo. Segunda, né?
Exatamente. Já virou terceiro, agora já é quarto, que a Force India também está melhor, a Ferrari está recuperando, a Red Bull também. Vai ficando mais difícil. Aí a Williams tem que se recuperar, ela tem que se redescobrir, porque os outros estão vindo atrás. E eles não capitalizaram quando podia, agora vão ter que se virar. Mas o programa, infelizmente, está acabando. Preciso fazer o sorteio do kit fantástico. Será enviado para casa do vencedor ou da vencedora sem nenhum custo. E o vencedor vai ser na base do Unidunité. Atenção. Olha só, momento mãe de Ná. Não estou vendo nada. Tum. E o vencedor é Adriano 2012. Adriano 2012, eu estou aqui seguindo você. Mande o seu endereço pela mensagem fechada do WhatsApp. Então você foi o vencedor deste kit fantástico. Existe um outro kit igualzinho a esse, que será sorteado no Twitter ao longo da semana. Então não se desespere, você que não ganhou. Mas você que ganhou, se desespere de felicidade. Muito bem. O programa está acabando. Passe os seus contatos para o povo que aqui o assiste. Quem quiser me contactar no Facebook, tem o Acelera Sérgio Gimenez, que é a minha página fanpage. Tem também Instagram e Twitter, é o @73sgimenez. Então, para quem quiser contactar e seguir, acompanhar um pouquinho aí da minha carreira, do dia a dia, às vezes tem algumas coisas, pode me seguir nesses perfis. Maravilha. E só desculpa, tem também meu site, www.sgimenez.com.br. Onde lá você encontra fotos, a carreira dele, tudo, vídeo, contatos para shows, enfim, tudo que você precisar, tudo estará lá no sgimenez.com.br. E você que quer me seguir, o meu carro é um Peugeot cinza. Não, você que quer me seguir é Twitter, @InácioF1. Ai, que idiota. E a minha página no Facebook é Blog José Inácio Falou. Além disso, o site que estará com esse programa disponibilizado já amanhã é o www.joseinaccio.com. E até semana que vem, onde teremos aqui Binho Carcassi falando sobre a seletiva Petrobras de kart. Até semana que vem. Tchau.